Para você que se liga nas coisas da velocidade, curte as emoções da Stock Car, estamos chegando com a Stock Car Brasil em Curitiba. Temperatura bem amena neste inverno brasileiro, 18 graus de temperatura. Durante a manhã essa temperatura foi bem mais baixa, o sol veio brilhando, mas mesmo assim ainda uma temperatura baixa. A galera vem lotando as arquibancadas para essa sétima etapa. Mais uma vez no anel externo aqui de Curitiba, assim como foi a abertura de temporada que teve a vitória do Giuliano Lossaco, que é o líder isolado do campeonato nessa temporada de 2004 e que é também o pole position aqui em Curitiba. Vai largando na frente de Giuliano Lossaco. Cenário bacana para essa etapa da Stock Car, que pode determinar aí a fuga de Giuliano Lossaco na liderança do campeonato. Ele vai largar na pole position. Claro que muita coisa pode acontecer ao longo da prova. Etapa que vai recebendo também a presença de Felipe Massa, piloto brasileiro da Fórmula 1. Tá aí o grid para você, pole position de Giuliano Lossaco com Antônio Jorge Neto na segunda posição, Pedro Gomes e Popó Bueno na fila 2, fila 3 para Cacá Bueno e Overorse. O Alceu Feldman forma ali a fila de número 4 ao lado do Guto Negrão. Depois temos Raul Boesio e Felipe Maluí, Thiago Camilo e Ingo Hoffmann, Ricardo Etinick, Duda Pamplona, André Bragantini Júnior e Davi Mufato, fechando os 16 primeiros no grid. Chico Serra é o 17º, acompanhado de Thiago Marques, Ayrton Daré, Matheus Greipel, Wagner Ibrahim, Valdeno Brito, Nono Figueiredo e o Giuseppe Vec. Depois temos ainda Carlos Alves, Neto de Nigres, Juliano Moro, Sandro Tanuri, Luiz Carreira Júnior, Adalberto Jardim, Paulo Gomes e Rodrigo Esperafico. São os 32 pilotos que integram o grid para essa etapa aqui na capital paranaense. Temos temperatura baixa, né, a casa de 18 graus, e por conta disso vamos para 2 voltas de aquecimento. Além da temperatura baixa, o traçado também mais curto. Você vai vendo aí os pilotos na volta de apresentação, buscando aquecimento de pneus. E a gente vai mostrando todos os detalhes para vocês. São as câmeras instaladas aí em todos os pontos, inclusive embaixo dos carros. A gente tem essa câmera que vai mostrando para você todo o trabalho da suspensão, né? Tanto a suspensão dianteira quanto a suspensão traseira, são várias câmeras para você acompanhar com a gente. Tá aí o Cacá Bueno, ele que larga da 5ª posição, logo atrás do seu irmão Popó, e que vem para defender a vice-liderança do campeonato e tentar descontar um pouquinho da vantagem que o Giuliano Lossaco tem lá na frente. Giuliano Lossaco que vem com excelentes resultados nessa temporada, vem fazendo grandes resultados, já tem 3 vitórias em 4 provas, tem também um 2º lugar, ou seja, tá difícil de segurar o Giuliano Lossaco, hein? Olha só, essa câmera está instalada justamente na parte dianteira. Você vai vendo ali o trabalho da barra de direção, a movimentação das rodas, toda a parte ali de refrigeração dos freios. E a gente vai colocando você dentro da pista com a Stock Car. Vamos com mais uma volta de aquecimento para os pneus Pirelli. E aí você vê que os carros que vinham à frente do pelotão, os carros madrinha, já vão recolhendo para a box. E com isso a pista vai ficando apenas para os carros de competição e os pilotos. No Autódromo de Curitiba, mais uma vez com arquibancadas lotadas nesse dia 1º de agosto. Vem chegando aí o pole position de Giuliano Lossaco. Ele fez 49,896, média de 183,9 km por hora. É uma marca, inclusive, um tempo melhor, em cerca de 1/10 do que foi a volta do Cacá Bueno, que foi o pole position da primeira etapa disputada aqui em Curitiba. O Cacá fez 49,986.
Tá aí, portanto, Giuliano Lossaco, pole position. Antônio Jorge Neto que larga do lado dele ali na segunda posição. Aí você vê o Pedro Gomes. Pedro Gomes que teve um bom rendimento na etapa passada. Depois teve aquele toque lá com o Chico Serra, né? Acabou jogando o capacete no carro do Chico e tudo mais. Tá aí de novo em busca do seu primeiro pódio. Tem uma boa posição de largada. O Pedro Gomes ali na terceira posição. Ele que vai experimentando aí as emoções da sua terceira temporada da Stock Car, ainda sem conquistar um pódio. Aí os pilotos da casa enfileirados ao seu Feldman e o Raul Boesel. São dois dos pilotos curitibanos que alinham no grid da Stock Car. Tem mais ainda o Thiago Marques, o Wagner Ebrahim. São os representantes curitibanos. Vamos com tudo pronto. Todo mundo alinhado. Tá bonito demais esse grid da Stock Car. São 34 carros aqui na etapa de Curitiba. Ficamos por conta da direção de prova. Tudo certo lá atrás do grid. Subiu o giro dos motores. Luzes vermelhas. A partir de agora é pé para baixo e velocidade para cima. Vamos acelerando juntos com a Stock Car. Aí vem todo mundo buscando o seu espaço no grid. Todo mundo tentando ganhar posição logo na largada. Aqui na frente o Giuliano Lossaco já vai protegendo. O Antônio Jorge Neto pula para a segunda posição. Raul Boesel é o terceiro colocado. Já ganhando a posição ali do Pedro Gomes, que vem para a quarta posição. E aí no S é aquela confusão que a gente já sabe, né? Não cabem ali dois carros lado a lado. Mas vai todo mundo passando. Sem nenhuma rodada, sem nenhum toque, todo mundo na pista. E a gente já vê que o Pedro Gomes retoma ali a terceira posição atrás do Antônio Jorge Neto. É acompanhado de muito perto por Cacá Bueno, que é o quarto colocado. O Cacá ganhou a posição do Popó. Parece com problemas ali o carro do Davi Mufato, hein? Foi bem aberto na curva que traz aqui para a reta dos boxes. O Verorsi está ali no meio, vai sendo marcado de perto pelo Guto Negrão na sétima posição de prova. Aí eles vão passando aqui pelo S mais uma vez, primeira volta completada, vamos pela volta 2, já tem gente passando reto lá na reta, hein? Já teve gente escapando e saindo da pista logo nesse comecinho de prova. Vai acelerando forte na frente de Giuliano Lossaco, líder do campeonato, líder da prova. E o Pedro Gomes vai para cima do Antônio Jorge Neto, ó, como ele vem bem próximo. Já vai trabalhando de um lado para outro. É velocidade plena da Stock Car em Curitiba. O Paul Bueno vai na cola ali do Cacá. Aí atrás você vê o pelotão passando. Tá aí o carro do André Bragantini. Já começa a construir uma pequena vantagem nesse início de prova, o Giuliano Lossaco. Aí 3 posições à frente do Cacá Bueno, que é o vice-líder do campeonato. E aí você vê o Chico Serra, né? Largou mais atrás, vai ter que fazer uma prova de recuperação, o Chico, se quiser chegar lá na frente. Vamos aí conferindo para você os primeiros colocados após 3 voltas. O quinto, o Verorsi na sexta posição. Aí toda a sensação de velocidade da Stock Car para você. Você vai acompanhando o Giuliano Lossaco com o pé embaixo, afundando o acelerador. Já vai chegar ali nos 200 por hora. Passa pelo trecho da junção ali a 220. E olha como vai chegando ali o Pedro Gomes para cima do Antônio Jorge Neto. Vai tentando
uma aproximação o Pedro Gomes. Já atrás para a linha de dentro o Antônio Jorge Neto. Ali atrás o Guto Negrão também vai para cima do Overorse. Vamos completando a quarta volta de prova. Cacabueno tenta também uma tangência ali um pouquinho diferente. E aí eles vão passando por cima da câmera instalada ali na zebra. Não se assusta não, hein, você que está em casa aí. Stock Car cada vez mais tecnológica. E a gente vai trazendo você para dentro da pista nas nossas transmissões. Melhor volta de prova do Alceu Feldman, 50.527. Cerca de 181 km por hora. Alceu Feldman aqui na abertura da temporada, né, foi ao pódio. Ele terminou na pista na terceira posição atrás do Juliano Lossaco e do Cacá Bueno, mas depois o Cacá acabou sendo desclassificado da prova. E o Alceu Feldman herdou a segunda posição e o Ricardinho Maurício herdando a terceira posição de prova. Consequentemente o Juliano Lossaco herdou a vitória. Vemos mais ali atrás o Ingo Hoffmann defendendo a 10ª posição de prova. Vai aparecer agora aí na sua tela, ó. Acompanhado de perto ali pelo André Bragantini e pelo Thiago Camilo. Tá aí o Lossaco completando mais uma volta de prova. Aí o Cacá dando uma carona pra gente, ele vai atrás. Na perseguição ao Pedro Gomes. É 100% de acelerador, meu amigo. Aí só um totalzinho no freio. Você vai vendo a força G aí no alto da tela, ó, a medição da força G. Na reta a coisa fica mais tranquila, nas curvas o piloto precisa estar com o pescoço firme. Tanto para um lado quanto para o outro. Se bem que a gente tem aqui as curvas, a grande maioria das curvas por seu anel externo. Para a direita, apenas aí no S, é que a gente tem uma curva para a esquerda. Tá aí o Cacá na perseguição ao Pedro Gomes. E o Pedro Gomes na perseguição ao Antônio Jorge Neto. Lá na frente vai Juliano Lossaco. E a gente vai de carona, vai dentro da pista da Stock Car com o Cacá Bueno. Vamos para fechar mais uma volta. Lossaco é o primeiro, Antônio Jorge Neto é o segundo, Pedro Gomes o terceiro, Cacá é o quarto, Popó é o quinto. Depois a gente tem o Overorse ali na sexta posição. A 7ª posição vai ser do Guto Negrão agora com a ultrapassagem, mas ele não concretiza. Na disputa ali com o Alceu Feldman. Acabou sobrando aí pro Guto Negrão. Olha só o replay para você. Ele vinha para fazer a ultrapassagem, mas acabou não dando certo. E aí o Guto perde muitas posições. Vai voltar lá no final do pelotão. E agora nós temos os 6 primeiros colocados já formando um pelotão. Já se isolaram do restante da turma. E tem mais gente na disputa e atrás de novo o Alceu Feldman. Agora com o Raul Boesel atrás dele. Você vê bem lá atrás o Chico Serra indo à frente. Do Carlos Alves. Tá aí, ó.
Carlos Alves metendo pressão para cima do Chico Serra. Vamos com os líderes para fechar mais uma volta aqui em Curitiba. E o Popó Bueno já começa a meter pressão para cima do Kaká, hein? O Popó tá muito próximo ali do Kaká Bueno. Olha como ele já tira pro lado. E aqui na freada o Popó vem para subir a posição. E com mais ação ali o Popó Bueno ganha a posição do Kaká. E assume a quarta colocação o Popó Bueno. E aí você vê o Ricardo Etinick tendo que se defender. Carro 25 do Etinick. Vamos lá, passa aí o Chico Serra, passa também o Carlos Alves. Olha o Etinick aí, vai de um lado, vai pro outro. E tem uma imagem recuperada pra gente, justamente da câmera no carro do Kaká. O momento da ultrapassagem do Popó pra cima do irmão. Thiago Camilo vai pra cima do Ricardo Etinick. E aí, mais um lance, dessa vez envolvendo o Valdeno Brito. Olha como o carro dele rampou ali na zebra. E aí prejuízo para Valdeno Brito. Os carros a mais de 200 por hora na reta de Curitiba. Tá aí o Giuliano Lossaco, que é o líder. Os 3 primeiros colocados vão juntos. Aí o Popó já se isola ali na quarta posição. E agora a vez do Overorsi tentar chegar para cima do Kaká Bueno. Olha como o Pedro Gomes ataca o Antônio Jorge Neto. Ele vem pela linha de dentro, faz a proteção. Aí vai mantendo a segunda colocação de prova. São as emoções da 7ª etapa da Stock Car V8. Acelerando em Curitiba. E olha o Davi Mufato ali atrás, ó. Tá na disputa com o Thiago Marques. Vem pela linha de dentro o Davi. O Thiago fecha a porta para ele. Aqui na frente o Kaká Bueno fecha a porta para o Overorsi. Mais uma volta completada por Giuliano Lossaco. Já são 13 voltas completadas. Aí você vê o tiroteio ali do fundão, ó. O Alceu Feldman é quem puxa a fila. Fila que tem o Raul Boesel logo atrás dele tentando a ultrapassagem. Vem por fora Raul Boesel, eles se tocam e aí tem batida forte. Batida forte. E muito possivelmente vamos ter a entrada do safety car. Os dois carros se tocam, roda com roda, porta com porta. E aí o Raul Boesel sai no prejuízo maior, vai pro muro. Fica ali com o carro destruído o Raul Boesel. Parado justamente no final da reta, é um ponto super perigoso. O pessoal do resgate já vai chegando por ali, já temos a bandeira amarela fazendo a sinalização. Ali pro Giuliano Lossaco, a moçada tá vindo de cano cheio, hein? Olha a disputa de posições, tem bandeira amarela nesse ponto, não tá valendo nada. O Boesel já vai fora do carro. É um ponto perigoso, a prova segue. Tem bandeira amarela naquele setor, mas a prova segue. Moçada não quis saber de tirar o pé não, hein? Tem pedaço de carro ali na entrada de box. Aí você vai vendo o Davi Mufato pra cima do Thiago Marques. Ele segue na perseguição. Matheus Greipel vem logo atrás dele. E seguimos com a bandeira amarela ali na reta, hein? Aí não pode ter ultrapassagens. Os pilotos têm que segurar. Tem que manter a posição. Tá aí o líder, Giuliano Lossaco. Vamos revendo o acidente mais uma vez, ó.
impressão que dá que no enrosco ali roda com roda, né? O volante do carro do Raul Boesel puxa para a esquerda. Prejuízo para ele, portanto está fora de prova Raul Boesel dessa 7ª etapa. E tem mais um carro danificado aí, parece que é justamente o carro do Alceu Feldman, né? Que se envolveu ali no toque com o Boesel. E aí tem toque com o Thiago Camilo. Logo na sequência eles cruzam a pista perigosamente. O carro do Alceu Feldman simplesmente subiu no carro do Thiago Camilo. Que cena impressionante, o Camilo desce do carro, desce muito bravo ali. Vai pra cima do Alceu Feldman. O Alceu já vai tentando descer do carro ali também. Olha só, o Feldman vinha ali com o pneu praticamente furado, o Camilo veio pra cima para tentar a linha de dentro, os dois saem abraçados e cruzam a pista da frente de todo o pelotão que vinha ali na disputa de posição. Olha essa, por esse ângulo aí, ó, como ficou ali o carro do Alceu Feldman enganchado no carro do Thiago Camilo. Deu muita sorte o Thiago Camilo do carro dele não calçar ali na zebra e capotar, né? Dos males o menor. Portanto, fora de prova o seu Feldman, fora de prova o Thiago Camilo. E aí estão os dois, ó, gesticulando, conversando à distância por enquanto. 18 voltas completadas, Lossaco segue líder, 6 décimos. É a vantagem dele para o Antônio Jorge Neto. E seguimos com a bandeira amarela ali no final da reta, hein? Goffman vem aqui à frente, vai pro ataque para cima do Ricardo Etinick. Traz com ele o André Bragantini, Raul Boesel, o Davi Mufato é quem tá por ali. E aí você vai vendo a imagem recuperada, ó. Uma conversa não muito amistosa entre Thiago Camilo e Alceu Feldman. E aí vamos de carona com o Cacá Bueno. Você vai vendo todo o trabalho aí do Cacá Bueno ali no câmbio sequencial, o câmbio Sadev, utilizado pela Stock Car. E tome pé embaixo no acelerador, superando os 220, os 230 km por hora. E o Antônio Jorge Neto parece que vai ficando, hein? Vai ficando Antônio Jorge Neto. Era o vice-líder de prova, vai ficando, vai tomando ultrapassagens. Problemas aí para Antônio Jorge Neto. Com isso, o Pedro Gomes passa a ser o segundo colocado, o Popó Bueno passa a ser o terceiro. Vai entrando para a box o Antônio Jorge Neto. O que será que aconteceu com ele? Perdeu muito rendimento ali o Antônio Jorge Neto. Com isso, Giuliano Lossaco cria uma boa distância para o segundo colocado, que é o Pedro Gomes. Tá lá já a equipe Amateis, abrindo o capô do carro do Antônio Jorge Neto, enquanto você vê aí a ultrapassagem do Felipe Maluí. A moçada vai olhando, tentando entender o que está acontecendo. Mas aí já é fim de prova. Pro Antônio Jorge Neto, já vai tomando volta do pelotão. Olha o Etinick aí se defendendo do Ingo Orman. Faz tempo que o Ingo tá andando atrás ali do Ricardo Etinick. Nesse momento tá valendo a 7ª posição de prova, a disputa entre os dois. Eles passam rasgando a reta de Curitiba. O
Davi Mufato está na perseguição ao André Bragantini. Aí você vê o Matheus Greipel com o Ayrton Daré. E o Popó Bueno começa a se aproximar ali do Pedro Gomes, hein? Giuliano Lossaco é o líder, Pedro Gomes é o segundo. Popó Bueno é o terceiro. O Verorsi vem pela quarta posição, Cacá Bueno é o quinto. Na sexta posição a gente tem isolado aqui o carro 33, que é o carro do Felipe Maluí. O Etnick vem logo na sequência com o Ingo Hoffmann atrás dele. Faltando 26 voltas para fechar a prova. Tá aí o Antônio Jorge Neto conversando ali com o Andreas Mateis. Fim de prova, portanto, para Antônio Jorge Neto. E o Carlos Alves fez a ultrapassagem para cima do Chico Serra, hein? Carlos Alves ganhou a posição do Chico e agora vem o Ingo para cima do Ricardo Etnick. Vem para fazer a ultrapassagem Ingo Hoffmann. Ali atrás o Davi Mufato vai para cima do Thiago Marques. É disputa entre dois pilotos paranaenses aqui em Curitiba. Thiago faz a linha defensiva, se dá bem. Opa, Cacá Bueno, passeio fora da pista aí. Vai conseguindo voltar para a pista o Cacá Bueno. Olha lá onde ele foi, ó. Traseirou, saiu de frente. Conseguiu salvar o Cacá, dar um passeio pela brita e pela grama e traz o carro de volta para a pista. E o Pedro Gomes chegou de vez para cima do Giuliano Lossaco. Vem para cima o Pedro Gomes. Giuliano Lossaco já toma a linha de dentro de novo. Tá sentindo a pressão. A diferença cai para 1/10. Pedro Gomes pressiona. Vamos pela volta de número 25. Passamos na metade de prova. Vale a liderança de prova. Pedro Gomes vai chegando, vai com tudo para cima do Giuliano Lossaco. Aí a gente mostra para você que praticamente não tem distância entre eles. Essa câmera está colocada na traseira do carro do Giuliano Lossaco. Ele está a 210, 215 por hora. Pedro Gomes vem ali na cola, tenta por dentro, balança o carro, traz para fora. O Lossaco segue na defesa, vale liderança. E agora o Pedro Gomes vem com tudo para cima. Chega e chega com muita disposição o Pedro Gomes para tentar assumir a liderança de prova. Ele tenta conquistar o espaço, o Lossaco fecha a porta para ele aqui na curva da vitória. Sensacional essa imagem. Para você que vai acompanhando. E o Pedro Gomes parte para o ataque de novo. Aqui na reta aparentemente vai rendendo bem o carro do Giuliano Lossaco. Só que agora o Pedro Gomes vem para assumir a liderança de prova. Vem Pedro Gomes, coloca no fim da reta, faz a ultrapassagem para cima do Giuliano Lossaco e assume a liderança de prova. Pedro Gomes é o novo líder, é a ultrapassagem que pode dar para ele a sua primeira vitória. O seu primeiro pódio na Stock Car. Vamos revendo por todos os ângulos aí para você a ultrapassagem de Pedro Gomes, o novo líder. Ele está perseguindo há um bom tempo o seu primeiro pódio, né? Desde 2002 que o Pedro Gomes está aqui na categoria, ainda não tem um pódio. Consequentemente não tem vitória e por enquanto ele vai aí na liderança de prova. Pouco mais de 20 voltas restando para a gente chegar no final e tá aí o Raul Boesel falando a respeito do acidente lá com o seu Feldman, dando a sua visão no lance.
E o André Bragantini agora vai para cima do Ricardo Etinick. O Davi Mufato segue a perseguição. A gente está revendo o lance entre Alceu Feldman e Raul Boesel, que determinou a saída do Boesel da prova. Logo depois o Alceu Feldman teve um outro lance, o choque com o Thiago Camilo, e também ficou fora de prova. Passa o Pedro Gomes complementando mais uma volta na liderança. Apesar de ter perdido a liderança de prova e a possibilidade de mais uma vitória, esse resultado vai sendo muito bom para o Giuliano Lossaco em termos de campeonato, né? Vai à frente dos seus principais concorrentes. Etinick defende do André Bragantini. Ali atrás o Ayrton Daré vem trazendo e já tem mais gente escapando. É o Matheus Greipel agora quem escapa aqui no fim da reta. Olha só, perdeu a traseira ali o Matheus Greipel, piloto catarinense que vai acelerando aqui na Stock Car. E olha o André Bragantini indo com tudo para cima do Ricardo Etinick. E aí a gente pega uma carona no carro do Luiz Carreira Júnior, o Carreirinha. Ele que vai pela 20ª posição de prova até o momento. E aí é justamente um dos carros da equipe Famasul Motorsport que vai ali à frente dele. E a gente vai revendo aí o Etinick defendendo. O balanço todo do carro do Davi Mufato nas imagens recuperadas. Imagens geradas pela Master Produções. Tá aí o líder Pedro Gomes na sua tela. Já vai começar a pegar o tráfego ali do pessoal do fundão, hein? Já vai chegando ali o Ricardo Etinick que tá na sua frente. E aí de novo aquele lance para você. A passagem do Etinick, do Bragantini e do Davi Mufato. Nessa câmera lenta a gente tem uma noção do quanto que os carros balançam. Eles balançaram de novo e o Etinick segue na frente. Segue ali segurando o pelotão o Ricardo Etinick. O Fato vai buscando espaço. À frente dele vai o André Bragantini. Atrás tem o Thiago Marques. Você vê que eles já estão à frente do Kaká Bueno. O Kaká perdeu muitas posições, hein? 31 voltas completadas, Pedro Gomes lidera, Giuliano Lossaco é o segundo, Popó Bueno terceiro, Overossi é o quarto, Felipe Maluí é o quinto, Ingo Hoffmann é o sexto, Etinick é o sétimo colocado. A oitava posição do André Bragantini, a nona é do Davi Mufato, que vem para tentar a ultrapassagem. A 10ª posição do Thiago Marques, a 11ª do Kaká Bueno. O Ayrton Daré tem ali a 12ª posição. É impressionante o tanto que vai defendendo o Ricardo Etinick. E aí a gente vai de carona com Giuliano Lossaco. Tome pé embaixo, tome aceleração. E a gente vê o Thiago Camilo também dando entrevista lá sobre o lance com o Alceu Feldman, que a gente vai revendo. Olha só, o carro do Alceu Feldman literalmente montou ali no carro do Thiago Camilo. E os dois deram muita sorte, né? Porque o pelotão estava vindo todo ali, eles cruzam a pista na frente.
E depois ali na brita, o carro acabou deslizando, né? Normalmente a brita dá uma segurada no carro. Ali o carro foi deslizando, que evitou um capotamento dos dois carros. Prova quente em Curitiba, a 7ª etapa da temporada. Etinick agora consegue abrir um pouquinho ali em relação ao André Bragantini. Etinick vai mantendo por enquanto a 6ª posição de prova. Bragantini é o 7º. Davi Mufato é o 8º, com o Thiago Marques chegando para cima dele. E o Cacá Bueno vai ali acompanhando, vai tentando se manter na zona de pontuação. Ele que, por enquanto, é o 10º colocado. E aí a gente vê Ingo Hoffmann. Seguindo na prova o Ingo. E aqui, lento já aqui na frente, o Rodney Felício. Ó. O Ingo passa por ele sem maiores preocupações. Passa Pedro Gomes. Mais uma volta completada como líder. Ele já vai enxergando ali à frente o carro do Paulo Gomes, né? Que é retardatário. E a gente atualiza a matemática do campeonato para você do jeito que tá. Vai chegando a 42 pontos a vantagem do Giuliano Lossaco. Seus principais concorrentes todos fora de prova, né? Raul Boésio, Antônio Jorge Neto, Thiago Camilo e o Cacá Bueno, que é o vice-líder, vai andando lá atrás. Então esse segundo lugar fica muito bom para Giuliano Lossaco. Vai abrindo praticamente 2 corridas. A pontuação de 2 corridas de vantagem para o segundo colocado no campeonato, que segue sendo o Cacá Bueno. Vamos abrindo a segunda metade do campeonato, 7ª etapa. E o Giuliano Lossaco vai dando passos largos para se tornar o principal candidato ao título dessa temporada. Vamos atualizando depois de 36 voltas. Pedro Gomes líder, Lossaco em segundo, Popó em terceiro, Overorsi é o 4º, Felipe Maluí. Ingo Hoffmann já vai aparecendo ali na 6ª posição de prova. Tá aí o Popó Bueno, vem por enquanto obtendo um dos seus melhores resultados nessa temporada, o Popó Bueno. Tá aí o Overorsi. Mais uma boa prova também de Overorsi, né? Um dos destaques entre os pilotos estreantes dessa temporada, sempre andando na lista dos 10 primeiros de cada prova. O Overorsi vai fazendo aí uma temporada regular. Falta para ele concretizar melhores resultados. E tem gente vindo pro box ali, parece ser o Juliano Moro. Já dá pinta de abandono ali o Juliano Moro. Ele que é parceiro de equipe do Adalberto Jardim. Tá aí o Juliano Moro chegando pros boxes. E aí já vem para recolher. Fim de prova para ele, portanto. Tá fora de prova o Juliano Moro. E aí você vê o André Bragantini de novo no ataque ali para cima do Ricardo Etinick, junto com o Davi Mufato. O Thiago Marques segue ali, o Chico Serra também chega. E aí o Overorsi vai tendo problemas, hein? Vai lento pela pista o Overorsi. A gente falava que faltava ele concretizar o melhor resultado, que ele vinha sendo regular nos treinos de classificação e tendo
boas provas, andando sempre ali na lista dos primeiros colocados, mas o problema está aí na parte final da prova. Mais uma vez o Overhorse com problemas. Ele segue na pista, vai tentar chegar até o fim da prova, mas vai perdendo muitas posições. E olha só quem vem atrás dele, meu amigo. Simplesmente o pelotão de Ricardo Etinick, André Bragantini, Davi Mufato, Thiago Marques. Ayrton Daré, Chico Serra. Esse é o pelotão que estava atrás ali do Overhorse, que ele já recolhe, já coloca para a linha de dentro. E o Carlos Alves vai indo para cima do Cacá Bueno, hein? Pode ter disputa entre os dois daqui a pouquinho. Olha como o Carlos Alves já vai tentando abrir. E o Cacá fecha a porta para ele. Se a gente tivesse a imagem do retrovisor do Cacá, a gente ia ver a tentativa de ultrapassagem ali do Carlos Alves. Estava colocando o carro pela direita. E aí seguem os quatro andando juntos. Ricardo Etinick também, se continuar assim, vai salvando um dos seus principais resultados aqui na Stock Car. Olha como o André Bragantini vai tentando de um lado, vai tentando do outro. Etinick fecha a porta para ele. O Davi Mufato vem junto com o André Bragantini ali no pelotão, que tem ainda o Thiago Marques, tem Ayrton Daré, tem Chico Serra, tem Cacá Bueno. Já vamos entrando na contagem final, estamos com a volta de número 41. O Daré aí pra cima do Thiago Marques. Tentando ocupar o espaço também o Daré e ganhar posições. Claro que ele vai causando ali um pouco de preocupação também pro Thiago Marques, né? Afinal de contas, o Thiago tá tentando chegar lá na disputa do Davi Mufato com o André Bragantini. Ele já tem que dar uma buscada no retrovisor. Eles vêm de novo pela reta aqui de Curitiba. O Daré já tem que proteger do Chico Serra. O Etinick protege mais uma vez do André Bragantini. Vai de um lado, vai para o outro. E o Chico Serra também já está se ensaiando ali para cima do Ayrton Daré. Vamos para a reta final de prova. Seguimos com a liderança desse carinha aí, ó, Pedro Gomes. Restam poucas voltas para ele celebrar o seu primeiro pódio aqui na Stock Car. Poucas voltas para ele celebrar a sua primeira vitória. Ele já negocia ali, ó, o Juliano Moro voltou para a pista, hein? Tinha dado pito de que ia aguardar ou recolher o carro, voltou para a pista o Juliano Moro. E aí o carro do Felipe Maluí. Vai buscando pódio aí o Felipe Maluí, ele que estreou fazendo pole position em São Paulo. Na etapa de Interlagos teve aquele acidente com o Adalberto Jardim. E vai aí agora para beliscar um pódio. Problemas no carro do Carlos Alves ali no eixo traseiro, a moçada passando o olho para ver o que acontece. E tá aí o Ingo, vai pela quinta posição de prova. Impressionante, segue a disputa. Ricardo Etinick, André Bragantini, Davi Mufato, Thiago Marques e o Chico Serra que chegou por ali. E o Etinick segue puxando, o pelotão segue à frente.
Eles passaram muito perto ali do carro do Luiz Carreira. E a gente tem a imagem recuperada do Nono Figueiredo. A entrada da reta aqui, o Nono Figueiredo, olha só. Que salvada, hein? Que salvada do Nono Figueiredo. Faltando 3 voltas. E aí o Felipe Maluhy vai pra cima do Popó Bueno. Popó é o terceiro, o Maluhy é o quarto. Ele mergulha, vai na freada, vai na disputa. Atrasou tudo que podia Felipe Maluhy pra fazer a ultrapassagem pra cima do Popó Bueno. Vem para ser terceiro colocado o Felipe Maluhy. E aí tem piloto para voltar. É o Carlos Alves, hein? Vai tentar voltar para a pista o Carlos Alves. 2 voltas faltando a partir de agora. Pedro Gomes passa para abrir a penúltima volta o líder de prova. Cada vez mais perto da sua primeira vitória, Pedro Gomes. Ele tem uma boa vantagem aí para o Giuliano Lossaco. Vem Pedro Gomes. Já vai para fazer a curva da vitória Pedro Gomes. Vem entrando pela reta em Curitiba. Já vem para ver a quadriculada, já vem celebrando, já vem comemorando. Pode chamar o marceneiro. Pode aumentar a estante porque a sua hora chegou. Tem troféu chegando para você, Pedro Gomes. Para celebrar a primeira vitória dele na Stock Car. O seu primeiro pódio em 3 temporadas. Vem para escrever seu nome na lista dos vencedores de corridas da Stock Car. Pedro Gomes comemora e comemora muito em Curitiba. Olha só toda a festa aí do Pedro Gomes para celebrar a vitória. E aí o pelotão tá vindo e ele tá ali no cavalinho de pau celebrando e celebrando muito. Toda a festa de Pedro Gomes. É aquele momento que o piloto tira um peso das costas, né? Com a sua primeira vitória, tá aí o time do Giuliano Lossaco celebrando que ele vai ampliando a vantagem no campeonato. Pedro Gomes é o vencedor, Lossaco é o segundo, Felipe Maluhy é o terceiro. Popó Bueno na 4ª posição. Depois temos Ingo Hoffmann em 5º, Ricardo Etinick em 6º, André Bragantini em 7º, Davi Mofato 8º, Thiago Marques é o 9º. 10ª posição para o Chico Serra, Cacá Bueno 11º, Guto Negrão o 12º, Sandro Tanuri o 13º, Matheus Greipel o 14º e o Beto Jorge na 15ª posição. Aí você vê o Sandro Tanuri já chegando para dentro dos boxes. Todo o grid aí chegando, a celebração para o Etinick também pelo resultado dele, defendeu demais o Etinick. Tá ali recebendo os aplausos da equipe. Na 6ª posição, e aí toda a festa agora. Quase que o Paulão Gomes atropela a moçada ali do Pedro, hein? Tá aí o Pedro Gomes muito festejado. Papai Paulão deve estar orgulhoso ali no carro também, né? Doido para comemorar junto com o Pedro. Tá aí toda a celebração de Pedro Gomes. Vamos ver essa descida do carro aí.
Já vai soltando o cinto. Ali o fone do rádio também. Canudinho da hidratação. Vem aí Pedro Gomes para a festa, enquanto você vai ver a classificação atualizada na sua tela. Vai para 42 pontos a vantagem do Giuliano Lossaco. Vai para o ponto mais alto do planeta Pedro Gomes. Celebra e celebra muito. O Pedro Gomes, o seu primeiro pódio, a sua primeira vitória. Aqui na Stock Car. É ali muito emocionado o Pedro Gomes, celebrando bastante. Todo o time junto aí com o Pedro Gomes. Tá aí toda a alegria de Pedro Gomes. Tá aí o momento da bandeira quadriculada que não vai ser esquecido por Pedro Gomes. A bandeira quadriculada da sua primeira vitória. É Curitiba fazendo história na Stock Car. Tá lá o Paulão, ó, já cumprimentando ali o filhão. E aí os cumprimentos para ele, Pedro Gomes. A celebração da vitória. Celebração do resultado. E vamos lá então para a festa do pódio. Começamos com o troféu de melhor equipe. Tá aí o troféu de melhor equipe sendo entregue ali para Jafone Motorsports. Troféu de terceiro lugar para Felipe Maluí. Giuliano Lossaco recebe o troféu de segundo lugar. Segue líder do campeonato, Giuliano Lossaco. E aí o Pedro Gomes. Celebrando a sua primeira vitória. O troféu da vitória aqui em Curitiba para Pedro Gomes. Tá aí Pedro Gomes, o banho do champanhe para celebrar o resultado de vitória aqui em Curitiba. E tome banho de champanhe, né, pro Pedro Gomes. Tá aí toda a festa, toda a celebração de Pedro Gomes, a primeira vitória dele. Giuliano Lossaco sai mais líder do que nunca aqui do Autódromo de Curitiba. E com essa festa a gente vai fechando a transmissão. Tá aí a celebração do Pedro Gomes. Papai Paulão chegou aí também para fazer a festa, para celebrar o resultado do filhão Paulão, que vai vivendo aí justamente na sua temporada de despedida a primeira vitória do Pedro Gomes. E assim vamos fechando essa transmissão, parabenizando aí o Pedro Gomes pela sua primeira vitória aqui na Stock Car, agradecendo demais a galera que lotou o Autódromo de Curitiba e a vocês que estiveram conectados com a gente aqui no Stock Car Channel, curtindo a emoção da velocidade. Valeu demais. Próximo encontro daqui 4 semanas, dia 29 de agosto, também no Paraná. Londrina é o palco da 8ª etapa da temporada. Valeu demais, seguimos acelerando juntos.